Bom, pessoal, seguinte, fim da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo, óbvio, né, se mantém na liderança, mas a gordura definitivamente acabou. Faltando 8 rodadas para o fim do campeonato e 9 jogos para o Botafogo, que o Botafogo não jogou com Fortaleza, então tem um jogo a menos, o Botafogo tem 3 pontos de vantagem em relação justamente ao Palmeiras e 4 pontos de vantagem em relação ao Bragantino, tá legal? Primeiro de tudo, passando a limpo os resultados de hoje, né? A gente pega aqui, ó, os jogos de hoje, né? Brasileirão Jogos. A gente teve a vitória do Vasco por 2-0, isso é uma notícia importante. Afinal, a gente está falando de um time que o Botafogo vai enfrentar na próxima segunda-feira, né? Obviamente, os caras vão chegar mordidos, né? Para vencer o jogo, vai ser um jogo muito difícil, inclusive. Eu acho que, assim, vou ser bem franco com vocês, né, cara? Não tô otimista para esse jogo. Acho que ninguém se mantém otimista com o cenário que se desenha, né? Embora, né, lógico, né, desistir não vai, né? Mas que a confiança, né, a nossa, digamos assim, a nossa autoconfiança, ela se abalou completamente, isso é fato, né? O Vasco venceu por 2-0, mesmo jogando bem mal. Essa é a grande, né, talvez a grande... como é que eu posso dizer? Uma grande esperança, né, cara? O time do Vasco tá muito inconsistente. Eu não vou dizer bem mal, tá? Mas bem inconsistente, sabe? Então, acho que se o Botafogo souber explorar os principais defeitos da equipe do Vasco, linearmente, não adianta jogar muita bola no primeiro tempo e no segundo morrer, né? Pipocar. Dá pro Botafogo vencer, tá? O Botafogo perdeu, obviamente, para o Palmeiras e o Bragantino venceu o Goiás pelo placar de 2-0 na Serrinha, tá legal? Bom, e a gente pega aqui a próxima rodada, a gente tem aqui, ó, o Grêmio pegando o Bahia, o Palmeiras pegando o Atlético Paranaense, tá? Inclusive, já acontece no sábado às 9h30 da noite essa partida. Há uma probabilidade grande do Palmeiras vencer esse jogo. Teremos também Galo. Cara, o Galo encostou, tá? O Galo também é importante, né, ficar de olho. Teremos América Mineiro e Atlético Mineiro, né? O América sempre dá trabalho pro Galo, mas, né? E o Bragantino, cara, o Bragantino enfrenta o Corinthians em Bragança Paulista. Ou seja, há uma grande possibilidade dos concorrentes do Botafogo vencerem, tá? O Palmeiras empatarem em número de pontos com o Botafogo e o Bragantino, tudo bem que o Botafogo tem um jogo a menos, mas o Bragantino ficar a 1 ponto do Botafogo. Ou seja, nosso time entraria pressionado para vencer o Vasco na segunda-feira às 19 horas em São Januário. Jogo esse que eu não vou poder me fazer presente, porque vou estar em São Paulo, né? Vou estar lá na Copa Desimpedidos, vou assistir esse jogo da televisão, né? Já não ia ver, né? E, enfim, e o cenário, né, é esse, né, dessa partida. Bom, o Botafogo se mantém na liderança, né? O que a gente tem que fazer é seguir, né? Acho que a resposta vai ter que vir dos jogadores, né? A resposta tem que ser deles. Foram eles que bancaram a saída do Lage. Foram eles que disseram que, porra, a gente com o Lúcio dá conta. Enfim, foram eles que asseguraram que querem esse título. Falou sem pacto. E agora, cara, é aquilo. Pontos corridos é isso. O Botafogo, ele ganhou adversários deliberadamente, viveu o paraíso, mas não é campeão, não foi campeão ainda. O Botafogo perdeu uma partida de maneira trágica para nossa autoestima. Eu acho que essa partida ela foi trágica em tantos níveis, sabe? Eu acho que essa foi a derrota mais dolorosa de uma geração na história do Botafogo, sabe? Ela fez o adversário mais temido do Brasil encostar, ela abalou as nossas estruturas, a gente que lutava tanto, né, contra esse pessimismo enraizado do Botafoguense, não tem como. Agora o pessimismo ele tá unânime. Acho que mancha até projeto, sabe, midiaticamente. A gente vai ter problemas com CBF, STJD por conta das confusões. Enfim, foi uma tragédia imensurável, assim, não dá para medir o que aconteceu. Se existe alguém lá em cima que cuida desse tipo de coisa, esse alguém não gosta da gente, a verdade é essa. Mas eu me apego aqui ao ceticismo, ao realismo,
E campeonato de pontos corridos é isso. A gente ainda tem 9 jogos pelo caminho. E o Botafogo, esse que é o grande problema, o Botafogo ainda depende dele, certo? Para ser campeão, sabe? O Botafogo, portanto, tem 3 pontos de vantagem e deve jogar empatado em número de pontos com o Palmeiras contra o Vasco da Gama. E a resposta vai ter que vir dos jogadores. Eles vão ter que chegar em São Januário e vão ter que ganhar o clássico. Assim como eles vão ter que chegar contra o Grêmio, vencer o jogo, vão ter que chegar contra o Bragantino e também ganhar o jogo. Tá? Não tem outra alternativa, certo? Esses próximos 3 jogos, eles são fundamentais para saber o que a gente vai ter, faltando 6 jogos para o fim do campeonato. Se vai ser um Botafogo que já vai ser ultrapassado, ou se vai ser um Botafogo que vai, de alguma maneira inexplicável, revigorar a confiança e seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. O contexto é esse e a gente tem que seguir, certo? Agora, uma coisa que eu peço a vocês, cara, não culpemos uns aos outros, sabe? Não vamos se voltar para guerrear entre si, sabe? A paçocada foi dos jogadores. A gente sabe o quanto que a CBF está prejudicando, a arbitragem está prejudicando o Botafogo nesse campeonato. A gente sabe disso. Então, assim, você, o teu amigo que não concorda com as suas opiniões, o teu amigo que é mais pessimista, o teu amigo que é mais otimista, ele tá tão puto, tão triste, tão no fundo do poço, tão desnorteado quanto você. Eu não tenho dúvida disso. Você pode pensar A mais B sobre os jogadores, você pode pensar A mais B sobre o técnico, você pode pensar A mais B sobre o projeto, você pode pensar da maneira que for sobre tudo que vem acontecendo desde aquele apagão maldito do Atlético Paranaense. Eu tenho certeza que o cara que você mais odeia na arquibancada, né? Pô, eu não gosto daquele cara por isso, eu não gosto desse cara por isso. O sentimento que ele tá tendo quando ele coloca a cabeça no travesseiro é o mesmo que o seu, exatamente. Exatamente. É um sentimento de angústia, de impotência, de... Caralho, tipo assim... Não é possível que o destino vai ser filha da puta com a gente a esse ponto. E assim, a gente não pode se voltar contra o outro, sabe? São 9 jogos, a responsabilidade não é nossa, a gente fez a nossa parte, a torcida do Botafogo deu apoio incondicional para os jogadores. O que a torcida do Botafogo fez nesse segundo semestre é digno de orgulho e a responsabilidade, cara, é dos atletas. A responsabilidade é desses caras. Eles vão ter que reverter. Eles tinham muito crédito, não tem mais. E para recuperar crédito com a torcida do Botafogo, e crédito até mesmo no campeonato, a responsabilidade agora é deles. A doação agora tem que ser deles, certo? Se eles acreditam que a situação só foi por conta do erro de arbitragem, que isso tudo foi uma grande sacanagem, que no mínimo eles usem isso a favor deles como combustível, sabe-se lá como. Porque agora é Vasco brigando para não cair, Grêmio num estádio que não é a nossa casa, e depois o Bragantino, certo? É isso, rapaziada. Um abraço e fui.